Tá, acho que a gente vai ter que dar uma quadrada, tá parecendo muito eu e o Lennon e pouco vocês. Então é só tu virar um pouquinho a câmera. A câmera tá na minha cabeça que tu nem sabe como é que tá. Pô, não fiz a barba, não cortei o cabelo, tô todo vermelho. Acho que Eu agora tô vai- achando escuro, cara, na real. Melhorou? Acho que o Rafael tem que chegar um pouquinho pra cá, daí fica bom. Tá, já tá torto, tá pra ver aqui assim. É, agora ficou torto. Mexesse na câmera. Mas é pra qual lado? Aí. Não, aí mesmo que... Sério mesmo? Não, é só olhar, Melhorou, essa melhorou, parte aqui pô. tá retinha, olha lá, ó, 90 Melhorou, graus. Pô, vocês têm que entender que a mesa tá na diagonal. Eu tô vendo aqui, ó, ela tá na diagonal. Não, ela não tá, cara. A câmera que tá deitada. Olha aqui a distância que tem aqui e a distância que tá lá. Olha só, essa mesa tá total na diagonal. Não pode olhar assim, tem que olhar o vídeo, pô. Tá, O o que vídeo que ela tá vocês retinha. O que vocês querem que eu faça com a câmera? Vai. Não, acho que tá bom, pô. Eu acho que tá bom. Segue o baile. Deixa eu ver. Não, tá bom, pô. Tá bom. Pô, pra mim Seguimos. então, beleza. É, só o Thiago realmente ficou escuro ali. A proposta hoje é a gente falar sobre futuro, então. Falar sobre o que a gente tá empolgado, o que a gente quer aprender. Ninguém ainda aqui tá dominando tudo que a gente quer. A gente tá só no comecinho, baby steps, aprendendo. E aí a gente quer começar já desde cedo compartilhar, porque não tem melhor forma de aprender mais rápido do que compartilhando e tendo feedback e por aí vai. Não, concordo. Eu só acho que, antes de eu começar, eu queria passar um recadinho, né? É pra gente começar, na medida do possível, claro, né? Todo mundo compartilhar, dar like, engajar, comentar. A gente precisa de feedback sempre. Feedback é muito importante pra gente saber se a gente tá seguindo o caminho certo ou não. Então, cara, compartilha com a família, porque a gente tá fazendo isso aqui. Somos todos nós da Avante fazendo isso aqui pro mundo. Então, quanto mais a gente espalhar essa palavra, mais a gente vai alcançar e mais longe a gente pode chegar, né? Como Avante em si, né? Como um só. E como tu já estás no momento recadinhos do coração, eu quero dizer que a gente está no Spotify agora, né? A gente também está no Google Podcasts e em breve no Apple Podcasts. Para quem tem iPhone, não se preocupe. Só que lá é mais burocrático um pouquinho, logo a gente vai estar lá. E a gente está no Anchor também. E agora a gente tem uma thumb, graças ao pessoal do marketing, ao Léo. Obrigado, Léo. Estamos felizes com a thumb agora, com o modelinho e tudo mais. E Eu acho né? legal hoje a gente tá em diversos lugares, cara, mas aí eu vou falar da minha experiência, assim. Eu acho que a experiência completa, ela é com vídeo, né? Com vídeo. Assim, ver esses rostinhos de vocês, assim, cara... Não, mas é melhor tu ver as expressões, tu vê tudo. É, tipo, tu pega o caso do podcast, do último podcast com o Joãozinho, é muito legal ver a reação e tudo mais. Não. É. Tá ligado que na timeline do Joãozinho não é o último, né? Porque o último é o próximo que ainda vai vir, que ainda não veio. Pode ser. Olha Boa. aí, ó. Do começou Joãozinho, É o número 3. número 3, boa. Não, melhor que eu postei o story ali, né? Marquei o Joãozinho e daí ele, pô, que vergonha, não sei o que, né? E daí ele, tá aí, já vão postar o próximo? Já gravaram com quem vai ser? E eu, calma, cara, relaxa. Claro, ele pra baixo da timeline. É, pô. Que é boa, não tinha Pra pensado dar nisso. uma- pra baixar. Abaixar um pouco. Mas Diminuir a eu- audiência. Mas vamos lá, acho que antes de tudo a gente tem que apresentar o Thiago, né? Que já veio aqui, nosso CTO. E por segundo o Rafael, que... É um dev front-end, ou já é full stack? Tamo indo, Estamos né? no caminho, né? Tamo no caminho. Estamos no caminho aí. Sou dev, né, Rafael? Só Isso aí. deve. É. Porra. Então tá, vamos falar de... Hoje eu vou poder complementar a minha história ou... Não, é na próxima. Fica pra próxima. É na próxima. Tá, vamos falar de futuro. Então, vamos lá, começar. A gente, obviamente, está de olho no mercado, em tudo que aparece, faz parte do nosso DNA, inovação. Inclusive, a gente tem um setor de inovação dentro da empresa justamente para isso. E a gente sempre quer o melhor para o cliente. Então, a gente quer a melhor performance, porque a melhor performance impacta em venda, mais venda, melhor para todo mundo, para o cliente, para a gente, etc. e tal. Então, dentro desse mundo de tecnologias que está aparecendo agora para a gente que trabalha com e-commerce, a gente tem visto algo que é uma arquitetura em si, que é a Jamstack, no caso, né? Que significa JavaScript. JavaScript, APIs e markup. Pô, esse guri, ele estudou. E aí, só que Jamstack, na verdade, é uma maneira de se construir uma aplicação, é uma arquitetura em si, não é exatamente a tecnologia em si, né? E a gente pode construir ela, por exemplo, usando o Gatsby, ou Next.js e outras aí que a gente nem tá mapeando no caso. Eu diria que Jamstack é uma stack, né? Justamente, é a stack que se usa, né? Mas também ela não prende você a um determinado, por exemplo, tecnologia dentro da stack, né? Ela não define qual é a stack, né? Então, essa é um termo... Para falar bem a verdade, eu acho que é interessante, assim, que no passado eu já usei isso sem saber que... Tipo, é que essa definição ela é mais recente, né? Então, o que acontecia? Eu mesmo trabalhei num projeto onde a gente precisava gerar um sitemap. Só que era um projeto que, tipo, eram classificados. E a ideia era ter assim, ó, carros Florianópolis, carros Biguaçu, carros etc e tal. E para gerar essa... Só que isso era mundial, tá? Mundial no sentido de... para deixar a oportunidade como se fosse um classificado aberto que qualquer país pudesse entrar.
Então tinha mais de 2 milhões de cidades cadastradas no banco. Agora tu imagina, produtos versus cidades, quantas URLs ia gerar. E aí quando o Google chegava, na época a gente usava o Django para isso, para fazer a geração do XML em tempo real, a máquina sentava, não tinha jeito. Imagina. Aí a solução o que foi? Tirar o link do sitemap. Não. Por um tempo sim, para não cair o servidor, até ter a solução. Mas a solução foi pré-renderizar o sitemap. Então, o que eu fazia? Antes de fazer o deploy, eu pegava, fiz um script para isso, o que hoje em dia é o que o Gatsby faz, eu fiz um script para isso, para ele gerar todo o sitemap à frente do tempo, né? E aí, depois eu hospedava estaticamente isso dentro de um bucket do S3, e quando vinha a requisição para o sitemap, na verdade eu já pegava esse script pré-renderizado. Mas aí como é que tu fazia a atualização desse cara? Porque o Gatsby tem uma inteligência por trás dele. Tem. No E meu ele caso, não consegue tinha ter tanto. essa inteligência de fazer a atualização. Como é que tu fazia essa atualização? No meu caso, não tinha tanta inteligência, até porque não demandava tanta inteligência. Então, por exemplo, assim, uma vez por dia eu poderia gerar. Mas no caso, eu até tinha um pouquinho de inteligência, que é o seguinte, quando eu criava uma nova página, como uma nova categoria no back-end, eu disparava uma triggerzinha que ia lá e só pegava aquele XML, porque o XML não era um grande arquivo. Eu tinha um arquivo de índice do XML e vários XMLzinhos que era indexado naquele arquivo, que dá para fazer isso com sitemap. Várias, tipo, por região, assim. Isso, como se fosse por região. Então eu ia lá e matava só aquela categoria de produto, ou só aquela região para criar, entendeu? Só que eu não tinha tanta necessidade, porque, tipo assim, tu quer que esteja tudo no sitemap, mas se levar um dia, 2 para essa nova página entrar, Sim. não é problema. Mas, por exemplo, se é uma página de produto, já entrando na nossa área, e eu quero tirar essa página do ar, eu não posso esperar 2 dias para isso acontecer. Aí vem a coisa inteligente do Gatsby e de outras ferramentas, né? Eu acho que vale a gente ressaltar também o que é Gatsby, né? A gente vai chegar lá, mas nota que eu já estou dando a problemática, já estou dando a problemática. Tinha um conhecido meu, que é de São Paulo, que ele tinha um site muito grande, um site de conteúdo adulto, e ele tinha o mesmo problema. O site dele ele indexava outros sites e fazia um índice. E ele tinha o mesmo problema. Chegava o robô do Google e tudo mais, e gerar essas páginas causava muito problema. E no caso dele foi exatamente a mesma coisa, só que aí ele fazia gerar todas as páginas, que aí já estamos entrando bem perto do que o Gatsby faz. Se eu não me engano, ele começou com Python também, eu não lembro, até eu vou procurar ele para conversar sobre isso de novo, assim. E fazia isso, né? À frente do tempo, gerava as páginas, hospedava as páginas e servia aquelas páginas estaticamente. No caso dele, e aí eu acho que a gente vai entrar nessa problemática com Gatsby, com Jamstack, etc e tal, um dos problemas era coisas que necessitam de interação. Por exemplo, mostrar os likes na página, os comentários na página. Isso é uma coisa mais difícil de tu fazer, de tu pré-renderizar, entendeu? Eu acho que isso, de fato, é evolução, né? Porque o que a gente está falando aqui de pré-renderizar as coisas nada mais é do que fazer um cache, né? Então, um cache está aí há milhares de anos. Então, a diferença está em juntar no mesmo lugar a parte que tu pode pré-renderizar e a parte que tu necessariamente precisa dinamizar, né? E aí tu consegue juntar o melhor das duas coisas, que é justamente o problema que tu falou ali, né? Os likes, essas coisas são muito dinâmicas e não podem ser pré-renderizadas, elas, com o que a gente vai falar aqui de Jamstack, elas passam a ser possíveis, viáveis, né? Até, talvez é interessante a gente falar um pouquinho sobre como é que funciona o processo e quando chega uma requisição, né? Por que é pesado, né? Então, o cara digitou lá, sei lá, globo.com, por exemplo, no navegador. Essa URL vai chegar, essa página vai ser requisitada lá no servidor. Então, vai vir uma requisição para o servidor. Quando essa requisição chega no servidor, vou pular algumas etapas, obviamente, o que vai chegar ali na view da aplicação, aí vamos pensar que a gente está trabalhando ali com MVC, alguma coisa assim, ele vai pegar, ele vai ver, beleza, é a capa da Globo, eu preciso ir no banco e pegar os últimos destaques, eu preciso ir na outra tabela, pegar, sei lá, os comentários, esse tipo de coisa. Depois que ele pega, então ele passou no servidor, foi no banco, voltou do banco com essas informações, ele vai renderizar isso num template HTML, por exemplo, usando um engine, ou seja lá o que for, depois ele vai devolver isso para o front-end. Só que nota que aqui eu simplifiquei bastante o processo, pode ter várias outras etapas aqui no meio, como requisitar uma API externa, etc e tal. Isso numa requisição. Agora, tu imagina milhares de requisições. Então, essa problemática, ela não só dá um delay maior, né, como também ela traz uma carga para a aplicação muito grande, e isso envolve custos, envolve performance e tudo mais.
Começou a ficar muito pesada essa página para montar. O que faz? O que o Thiago acabou de falar. Coloca cache. O que é cache? Vai chegar aqui. Se de repente, assim, eu sei que não muda, essa é uma das estratégias de cache, que é por tempo. Se de repente eu sei que essa página não vai mudar o tempo todo, eu sei que a cada 5 minutos eu tô ok em entregar a mesma página, então ele só bate no cache e devolve, ele não chega a passar a requisição para baixo. Essa é uma das estratégias de cache que o Thiago, por exemplo, está acabando de fazer. A abordagem, aí agora a gente entra na solução da problemática que o Gatsby soluciona, a abordagem do Gatsby não tem essa fase em tempo real de montar a página. Ela sempre vai bater, entre aspas, no cache, que é essa página já montada, e essa questão que era montada a página em tempo de requisição, ela é feita no momento de build, ou seja, quando eu crio o site, eu buildo ele, pego todas essas páginas e, entre aspas, cacheio, né? Deixo lá num local estático para ser servida. Então, eu acho que está dito a abordagem. Né? Posso tentar diferenciar o cache dessa nova abordagem que a gente está falando aqui de uma maneira simplificada? O cache a gente manda para um navegador, depois da requisição, algo que já pode ser renderizado e vai ser o conteúdo final. E essa nova abordagem com o Jamstack, ela manda, entre aspas, um template que vai com muita coisa que pode ser renderizada, mas com uma parte que ainda vai ser preenchida no front. Então, eu acho que essa é uma diferença. A outra está nas estratégias de cache que foi o que tu colocou. Tu pode ter uma estratégia de cache por tempo, que o cache normal já, na maioria das vezes, é por tempo, ou tu pode ter outras estratégias, né? Acho que de maneira simplificada, assim, para ficar mais fácil de entender do que a gente está falando, é mais ou menos por aí. Então, e fazendo uma pergunta mais ordinária, por exemplo, você visando um produto, né, que o preço pode mudar a qualquer momento, esse cara ele não vai estar em cache nunca, né? Esse é o cara que tu não vai pré-renderizar, entendeu? Tu vai ter, por exemplo, assim, a estrutura básica da página e vamos supor que a parte de pricing, essa sim vai lá no front-end ser montada. Sim. Ela vai chegar ali com um placeholder, como o Thiago acabou de falar, como se fosse um templatezinho, vai chegar lá no front e lá que ele vai, aí sim, provavelmente via alguma API, requisitar e montar no front. Justamente por essa necessidade de ela ser alterada muito rápido. Apesar de que poderia ter estratégias inteligentes do próprio Gatsby de rebuildar, né? Essa palavra nem existe, mas vamos lá. Rebuildar aquela página conforme acontecesse. Daria para fazer também, entendeu? Dá para fazer esse build por trás, né? Se tu tiver... fazer uma trigger lá para disparar, que foi o que tu falou antes. XML, daria pra fazer. Ou, se for muito importante tu ter esse cara na primeira renderização, por exemplo, vamos supor que o Google Shopping precise que esse valor esteja lá. Tu pode mandar, e aí a plataforma tem que ser responsável por avisar a pessoa que o preço mudou. Então, tu manda o preço cacheado, mas se a pessoa adicionar aquilo ali no carrinho e falar, você estava vendo X reais, agora é Y reais. Né? Então, dá para ter um fallback ali com relação a isso, que o próprio checkout da plataforma controla isso. Porque vão ser muito poucos casos lá, sei lá, 1 para 1000, 1 para 1 milhão, né, de que o cara vai ver a coisa cacheada. Eu acho até que essa ela é a abordagem que hoje deve ser mais usada nas plataformas, de avisar que mudou o preço. Porque tu tem essa abordagem com vários elementos. Por exemplo, tu tem com o preço, mas tu tem com o estoque também. Né? Quando tu abriu o produto ali, tinha estoque. Tu tava vendo o botão adicionar ao carrinho. Mas o próximo cara que abriu, já acabou o estoque, ele viu um form lá para ser avisado. Sim. E aquele cara que tava com a página aberta, quando ele tentar adicionar o carrinho, vai avisar lá, acabou. Ou se ele conseguir adicionar o carrinho mais lá na frente, quando ele for fechar a conta, falar, não tem mais esse produto para te entregar. Então, são várias abordagens que tu pode ter ali para resolver o problema. Não só a tecnológica, ou todas. Ou todas, porque, por exemplo, até é bom deixar claro para quem está assistindo que a gente está no começo de um estudo e a gente quer, na verdade, debater isso. Então, isso que a gente está falando aqui não é algo que a gente está dizendo vai ser assim. A gente está debatendo as melhores estratégias e a gente quer ser transparente. Mas todas é legal, é que tu vai falar agora. Mas todas é legal porque o que acontece? Você tem essa estratégia de rebuildar a página conforme uma trigger, por exemplo, como alteração de preço. Você entrega um default, ao mesmo tempo você tem essa garantia no checkout que tu falou de caso mude, e ao mesmo tempo no front eu posso ainda atualizar isso. Então tu pode fazer todas essas camadas de verificação. Tu pode atualizar avisando e tu pode atualizar sem avisar também. Sem avisar também, Mas inclusive hoje dentro do VTEX.io é feito dessa forma. Quando tu altera, por exemplo, dentro do minicart, quantidade, enfim, né? Ele vem uma toast message lá, né? Avisando, cara, o valor foi mudado.
Então, outra abordagem aí, não é nem tema desse assunto, que poderia ser uma camada maior ainda, era usar o Service Worker. Né? O Service Sim. Worker ele poderia, em background, ficar verificando e atualizar o cache lá da frente já do browser. Mas aí vamos deixar isso para depois. Mas é tipo, Problema do futuro, é mais né? uma camada, entendeu? Então, assim, mas eu acho que a gente entrou num assunto que é a principal problemática de usar essas pré-renderizações, que é esses dados que precisam dessa dinâmica. Na verdade, a gente achou um problema para uma coisa que a gente estava achando que era a solução do problema, né? Sabe qual é o maior problema que eu enfrentei fazendo essas pré-renderizações em outras páginas e tudo mais? Esse é um caso que a gente está falando de uma página unicamente. Sabe assim, imagina que você tem um produto e em outras páginas aquele produto ele aparece como sugestões. Então, eu tiro esse produto do ar. Não basta via trigger eu matar só essa página. Sim, eu tenho que todas. verificar em todos os lugares onde esse Sim. produto aparece e matar lá. E aí, o que acontece? Muitas vezes você não tem essa referência. Imagina uma vitrine inteligente que sugere esse produto, tipo... Entendeu? Esse tipo, tu não tem essa... Aí tu Não tem que adianta nem fazer... reindexar, porque aquelas páginas já estão geradas. Já né? estão geradas. Então, aí tu teria que... tu teria que mudar muitas páginas caso essa trigger seja disparada. 2, tu nem sabe quais as páginas que tu tem que alterar. Esse é o caso onde eu acho que tem que ser feito todo front. Todo no front. Tipo, uma vitrine de sugestões. Se for desse caso... Eu acho que ela até pode ser essa coisa que tu falou, assim, talvez vir com uma listagem de produtos padrão e depois trocar, não sei, tô falando sem pensar. Ou totalmente sendo front, saca? Vai ter o Essa parte eu placeholder. acho que sim, porque não é uma parte que necessariamente precisa ser indexada. E outra, ela pode ser carregada sob demanda, E pode ser personalizada pro usuário, né? pode ser personalizada para o usuário e pode ser carregada sob demanda, melhorando ainda mais a performance, que é a questão inicial que a gente não discutiu ainda, que foi, tu falou, olha, temos que falar o que é Jamstack. Não chegamos lá ainda, mas já devia ter chegado, eu acho. Mas o Jamstack vem para melhorar a performance. Acho que o principal motivo de a gente estar falando sobre isso é esse. Então, talvez o que não necessariamente o usuário precisa ver de bate-pronto pode ser carregado em tempo de execução mesmo. Ou seja, é aquele conceito do above the fold. Que, assim, o que está abaixo da dobra, não necessariamente eu preciso carregar ela de imediato. Então, pode... Aí eu acho que a gente entra num mapinha mental. Ou seja, está abaixo da dobra, não precisa ser renderizado com urgência. E não é importante para o SEO, vamos dizer assim, talvez seja o caso de tu carregar, fazer depois client render, no caso. Mas vamos abrir um parêntese e falar de fato o que é Jamstack, explicar e Pode de onde ser. surgiu a ideia de a gente falar sobre isso. Tá. Porque daí acho que toda a conversa vai se basear nisso. A gente não deu uma Mas foi legal introdução. porque a gente deu a problemática. Eu acho que foi bem importante isso, porque também quando tu fala da tecnologia sem dar a problemática que ele resolve, eu acho que tipo, também fica complicado. A gente deu a problemática. Eu vou dar o que eu vi até agora, tá? Mas e o estagiário não falou nada. Vamos Pô, deixar o o estagiário Rafael vai- falar Eu o que é vou Jamstack. complementando. O estagiário vai falar de onde é que surgiu o Jamstack. Da onde que surgiu o Tô Jamstack? brincando, só soletrar. Não, Aí precisa- tu- não fica nervoso. Tá bom, me dá 15 minutinhos pra me preparar. Jamstack é tipo tu desenhar uma logo. Tu não cria o conceito e a ideia e depois tu desenha a logo. Não, primeiro cria a logo, acha que ficou bonita Depois e dá aí o tu vai lá conceito. e cria a defesa para aquela logo, entendeu? Boa O analogia. Jamstack é mais ou menos isso. Ele já existia de alguma maneira. Boa analogia. Aí alguém veio e deu um nome. Mais ou menos isso. Tá, É. é isso aí. O objetivo principal foi resolver esse problema, né? Que a gente deu a Renderizar, problemática fazer o pra build renderizar as antes, páginas, né? performance e indexação em geral, porque o React sofre muito com esse problema de indexação por causa das páginas dinâmicas. Hoje em dia está melhorando, né? Os robôs já conseguem indexar bem melhor, mas o principal problema é performance, e eles separaram em 3 camadas, que são bem interessantes a gente comentar cada uma, que é JavaScript, por causa do browser, por causa de toda a web hoje em dia. As APIs, que é para você evitar o contato com o back-end também, manter um headless, que a gente nem chegou a comentar, que é uma parte bem interessante. Você mantém separado o teu back-end, você tem mais segurança, mais performance, tudo isso. E o markup, que é a forma inteligente de mostrar e buildar tudo isso, sem ficar dependendo de atualizações em tempo real e tudo isso. Então, hoje em dia tem Hugo, que está crescendo, tem Next, tem Gatsby, tem muitas outras que estão aparecendo, mas as 2 maiores é o Gatsby e o Next. Se Esse é meu desenvolvendo. garoto. Viu? Tá vendo? Deixa eu voltar nos primórdios. Pode ser? Onde Mas que- eu só vou da fazer onde que a gente complementozinho veio? do Tá, Jamstack aham. ali, que a princípio quem cunhou o termo foi o fundador da Netlify, né? Alguma coisa assim, né? Ele que cunhou esse termo, né? E ele mesmo fala justamente
que era algo que já acontecia, era uma problemática que já se resolvia e depois ele Só que ele precisa precisava vender o nomear servidor isso. dele. Também. Ele queria, tipo, nomear aquilo. Então, é só para fazer esse adendo, no caso. Em resumo, isso é uma- marketing de conteúdo. É. Ele criou tudo isso aí para fomentar... Só mais um cara, adendo para ficar claro, isso não é específico para React, né? Tu usou o Sim, exemplo, mas sim, não sim. quer dizer que é só para React. Qualquer framework, inclusive quando isso acontecia comigo, era com um framework em Django, que é renderizado no back e tal, né? Então, a questão de renderizar no client-side é só uma das problemáticas que agravam, Sim. no caso. Isso que eu ia contextualizar. Lá nos primórdios, o que a gente tinha? Um monte de documento HTML escrito lá no servidor e cada requisição servia um documento desse prontinho. Daí, com o tempo, surgiu a necessidade de dinamizar isso. Então, eu tinha lá, se eu tivesse 10 páginas que representassem cada um produto, eu ia ter 10 HTMLs. Né? Aí, essa informação, para ser gerenciada, tinha que se editar esses HTMLs. Aí vieram as tecnologias de site dinâmicos, exatamente. A que eu mais gosto é o PHP, preciso deixar registrado. Daí, o que acontecia? A cada requisição, ele processava essa página no servidor, populava essa página, hidratava ela com dados que vinham lá do banco de dados ou de uma API, gerava um HTML dinamicamente e enviava para o browser. Aí, depois, precisava-se de um pouco mais de dinamicidade disso na parte do front, porque no começo esse HTML ia já pré-pronto, né, dessas duas maneiras que eu falei antes, e não tinha nenhuma interação. Aí veio o JavaScript. Aí teve a fase ali do Ajax, que tu pegava e manipulava isso ali em tempo real com JavaScript, depois de renderizado, e alterava a árvore DOM ali. Sem uma nova requisição necessariamente. Sem fazer uma nova requisição da página inteira. Tu fazia pequenas requisições com... No começo, a gente fazia requisições de pedaços de HTML, vamos ser honestos. Depois XML, né? Porque o próprio método se chamava XML HTTP Request. Isso aí. Aí pegava lá e tocava ali. Depois a gente começou a pegar JSON e beleza. Aí depois chegamos nessa fase... Não, daí passamos para a fase do SPA ali, de ter uma single page application, que vinha só um HTML básico e toda a página, toda a árvore DOM era praticamente construída com JavaScript, né? Com React. Literalmente vem uma página em branco e ela é construída no front-end. Construída no front. Isso que tu não citou a parte que tu abriu o PHP lá e buscava direto no banco de dados e injetava direto no HTML. A parte do FTP, né? Aquela que a gente fazia o seguinte, vou abrir esse parênteses então. A gente abria o arquivo lá no servidor, editava e depois sincronizava com a máquina, que era para deixar os dois iguais. Mas já editava lá em produção. Daí, por último, veio essa necessidade, né, de tu ter um pouco mais de performance, né, porque quando tu fazia essas requisições no front, acabava ficando um pouco menos performático e tinha a questão do SEO também. Então, por último, veio essa parte onde tu pré-renderiza o que tu precisa e só chama no front aquelas partes que são extremamente importantes de estarem muito atualizadas. Acho que essa é a timeline. Tem, acho que 2 ou 3 keywords aí que a gente pode tirar que as pessoas que estão estudando Gatsby ou qualquer um desses frameworks de renderizar previamente vai escutar, que é o famoso site estático, que lá o Thiago, que é mais antigo, vai lembrar da briguinha. O site estático, o site é dinâmico, meu site é dinâmico. E aí, site dinâmico, como o próprio Thiago explicou, é aquilo que eu falei lá da requisição chegar, ir no banco, pesquisar, renderizar no template e voltar. Outra keyword que é bom a pessoa ter em mente é server-side render, ou seja, a página é montada no servidor e entregue já com tudo para o front. O client-side render, que é essa abordagem que o Thiago falou da SPA com React, onde vem uma página em branco e é montada. Aí eu vou entrar na problemática do SEO. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer? Essa nova abordagem de Jamstack, ela é server-side ou Cara, client-side? eles têm um nome, não é? Como é que ele falou? Ele tinha... Hybrid-side. Ele falou que eu tô falando, que a gente fez um cursinho agora recentemente. Tem um nomezinho que eles estão usando bonitinho, que é com G, Global, alguma coisa assim. Que é uma mistura dos dois, né? O General, não sei. Vou trazer essa na próxima resposta pra ti, mas é um bom questionamento. Quem sabe bota nos comentários, que é pra engajar. Aí, boa. Então, quem souber, escreve aí. E aí o que acontece? Assim, é importante também para quem quer entender um pouquinho de por que a gente fala que é um problema pro Google, né? No passado, o crawler do Google, ele não renderizava a página, ele só baixava a página.
Até o crawler, eles usavam um exemplo que se você queria ver como é que o crawler trabalha, eles usavam um exemplo que eu acho que era links, que era um clientezinho que tu usava no terminal para tu ver como é que vinha. Ou seja, só vem o HTML puro. E aí o que acontece? Ele baixava aquilo, pegava, extraía os textos dali e dali que ele sabia o que tinha de conteúdo naquela página. Era assim que o Google indexava o conteúdo da página. Links não tem no PowerShell, tá? Então era assim que acontecia. Quando uma página era totalmente client-side render, o que acontecia? Vinha uma página em branco com um link para um JS. Sim. O crawler do Google não renderizava. Isso é a mesma coisa que abrir o código-fonte, né? Sem ser pelo inspecionário, né? Exibir o código-fonte. Total. Então era o que acontecia. Então o que acontece? No começo, simplesmente quem tinha uma página client-side render não indexava. Aí, com o passar do tempo, o Google atualizou o crawler. Na verdade, o crawler hoje é um Chrome. Ele é, até agora, recentemente, é um Chrome, total. Ele, até recentemente, tinha um problema porque era um Chrome antigo. Então, tu não poderia usar propriedades JavaScript mais atuais. Agora, um ano ou dois atrás, eles anunciaram que vai ser sempre o crawler a mesma versão do Chrome Stable que está atual. Então, facilitou a vida. Porém, todavia, no entanto, a indexação é mais demorada. Isso segundo o próprio Google. Uma página que vem server-side render, ele indexa na hora, quando o crawler chega, já joga para a fila. A página que é client-side render, ela vai para um outro pool de indexação e ele é mais demorado. E aí, lá sim, ele vai indexar a página, navegar e tudo mais. Pô, isso, fugindo um pouco do assunto, é uma forma de monopólio do browser, né? Total. Porque se o Google, que, cara, corresponde por 95% ali das buscas na internet, usa o Chrome como base para fazer a indexação, todo mundo vai ter que escrever primariamente o código para o Chrome, né? Aí só mais um detalhe. A primeira vez que eu ouvi falar do Gatsby foi o Google pedindo para usar o Gatsby para solucionar esse problema. Então o que o Google fez? Ele falou assim, enquanto a gente... Isso há uns 3 Google I.O. atrás, tem uma palestra falando, enquanto a gente não resolve a questão do client-side render, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão servir a SPA, client-side render, mas vocês vão pré-renderizar as páginas de vocês, colocar uma URL que a gente vai procurar lá para saber o que vocês colocaram na SPA. E aí eles davam o exemplo de Gatsby para poder pré-renderizar. Então já lá atrás eles deram essa solução. Então, me vem um termo na cabeça que não sei se faz sentido para vocês, nem sei se existe, mas é alguma coisa tipo blueprint, alguma coisa assim. Blueprint é projeto em inglês, né? Que é tipo... que é o... Que é aquele papel azul de projeto, mas será que não era esse termo, cara? Porque a gente chegou a estudar alguma plataforma que fazia isso, né? Ela funcionava com... como que é aquele framework de... Knockout no front, e não era Magento, era outra plataforma. Funcionava com Knockout no front, e aí a gente questionou a parte do SEO. Eles falaram, não, a gente faz um... Cara, tem era a solução era essa. Pode ser que isso fosse uma plataforma para justamente isso. Quem servia com esses frameworks tinha que pré-renderizar de outro jeito. Até para quem é de performance, uma curiosidade, quem é de performance pode estar se perguntando, tá, mas o Google ele diz que eu não posso mostrar algo e indexar outra coisa. Ele, inclusive, ele pune. Tem um nome para isso, ele pune. Para isso, eles abrem uma exceção. Interessante. Era Black Hat que chama. Black Hat são as técnicas de SEO que você faz para tentar burlar o algoritmo, né? Botar o texto e botar a mesma cor de fundo no texto. Porque tu poderia, por exemplo, assim, nessa página pré-renderizada, colocar um monte de keywords que, na verdade, você não está apresentando na página renderizada no cliente. Botava a fonte muito pequena, ou botava a mesma cor da fonte e a cor de fundo, tá ligado? Tipo, botava branco na cor da fonte e a cor de fundo, e não aparecia. Hoje, aí, todo mundo que está estudando sobre Gatsby hoje e Jamstack sempre se faz uma pergunta. Tá, mas se agora eu consigo, o Google renderiza o client-side render, por que eu usaria Jamstack ou Gatsby para pré-renderizar? Porque o Google também considera a primeira visualização, e quando isso já vem gerado direto do servidor, é mais rápido do que a geração do front-end. Perfeito. E é a melhor experiência para o usuário. As pessoas tratam o SEO como um fim. Isso, no fim das contas, o Google quer a melhor experiência para o usuário. E o SEO, na verdade, ele está pontuando a melhor experiência para o usuário. Então, se tu traz pré-renderizado o servidor e mostra muito rápido isso, tem até uma estatística lá, que é o first print, alguma coisa lá, você está dando a melhor experiência para o usuário possível. Então, isso pontua a favor no SEO. Então, você está sempre entregando a melhor solução. Tem punição por como você monta a página também. Que eles explicam que se você pegar uma página e renderizar ela,
pelos conteúdos se moverem muito de lugar, você tem uma punição. Shake, não sei o que lá, Isso. né? Você tem uma punição. Então, quando a página vem pré-pronta e você só atualiza os conteúdos, você tem uma nota muito mais alta, porque não tem nada se mexendo demais. Deixa eu fazer outra provocação, assim, fugindo do assunto. É que a internet é uma coisa livre, né? Mas o fato de o Google ser a principal ferramenta de busca induz as pessoas a seguirem o padrão do Google. Total. Foi a Microsoft no passado com o IE. Quem não lembra que tu programava para IE? IE3. Tu programava para o IE. Depois que o Firefox foi saindo, era uma guerra, porque tu queria fazer funcionar lá também. Mas no fundo tu fazia pro IE, porque tu sabia que comercialmente é ali que virava. Mas vocês não acham que isso é uma afronta à liberdade da... Sim, tanto quanto quando ele, por exemplo, começa a mostrar os resultados das perguntas dentro da própria página do Google. E ele extrai do teu site. Basicamente, ele já não direciona mais o cara pro teu site, ele mata a requisição ali, tu perdeu o tráfego, ele usou o teu conteúdo. Sim. E pior, ele cria um padrão que se tu escrever a coisa do jeito certo, ele esquematiza essas perguntas para ti ali. Resposta 1, resposta 2. Justo. A própria AMP deles lá, né, que é a AMP lá, que é a desculpa é para tornar a web mais rápida, mas na verdade, na prática, o cara só não sai dentro do cercadinho deles, entendeu? Ele bota o teu conteúdo dentro. E o próprio Facebook faz isso também, que ele também tem um padrão para ele lá para isso, né, que são as like, não sei o que lá, artigos, não sei o que lá. Que é para fazer a mesma coisa. O cara vê o artigo dentro do site e não ir para tua página. Ah, tô ligado. Entendeu? Instant Article. Instant Article. Isso. E a MP morreu, né? A MP morreu? Não sei. Não, cara. Na verdade, assim, ela ainda existe. O que eu acho que eles estão tentando fazer é dar uma finalidade diferente para ela. Por exemplo, eu sei que a MP para e-mail ficou bem legal. Só que, infelizmente, por enquanto, você tem que ter permissão deles. É uma coisinha meio chata. Mas para e-mail ficou bem legal porque aquele problema que a gente tinha com e-mail marketing, de o HTML ser super limitado, etc e tal, a MP, ela é limitada, mas ela já traz uns componentes mais modernos, imagem, clique, coisas dentro do e-mail. Sabe? Mas a MP funciona para leitores antigos? Por exemplo, eu sei que o leitor do Outlook é baseado numa versão antiga do IE. Eu acho que não. Eu acho que o que eles fazem é meio que tipo assim, se ele vê que o cliente é um cliente antigo, ele vai requisitar a versão HTML antiga, se tem suporte, pega AMP, é uma coisinha mais ou menos. Bota aquelas diretivas no meio do HTML lá. Não, sabe o que é? Eu acho que é tipo como era... Tu lembra que o e-mail começou só com texto, depois que ele começou a dar suporte a HTML. E por muito tempo, tu tinha que fazer as duas versões do e-mail, tanto a versão texto puro quanto a versão HTML. Essa é mais uma camada. Pode ser AMP, que é mais moderninho, HTML antigo ou texto. Então, mas dentro do HTML do e-mail, tu consegue colocar algumas diretivas em comentário que só o leitor do IE lê. Só o leitor do IE. Tem aqueles com normalmente comentário, IE, 2 IE, pontos e tal. isso aí. Não. Aí eu não tenho muito conhecimento. Eu sei que a última palestra que eu vi, eles estavam tentando vender a ideia que o AMP seria um padrão de markup para informações que trafegam, como, por exemplo, um e-mail que vai de um lado para o outro e tal, não é renderizado ali na hora, ele fica trafegando, no caso, né? Ou eu quero cachear ele, como no caso do Google, para mostrar na pergunta ali e tal. O AMP é só exatamente o que o HTML queria ser no começo. Uma linguagem para trafegar documentos. Só que aí a gente tem uma guerra comercial, né? Tu vê que, por exemplo, o Facebook fez o Instant Article, que é a versão deles de AMP. O Google fez o AMP, entendeu? Como a gente falou, assim, o problema é que isso parece uma solução bonitinha, mas no final é para tu não sair de cercadinho deles. Entendeu? E isso gera overhead no servidor, simples assim. Que daí tu tem que ficar criando uma versão para cada coisa que vai requisitar. Uma grande briga, por exemplo, tu ganha por view que tu vê, quando tu bota lá um AdSense na tua página. E com o AMP e tudo mais, agora tem, tá? Eu sei, quem tá vendo vai dizer, não, mas agora já tem solução para isso. Mas até esses dias atrás não tinha. Então tu perdia a view, perdia a grana, porque tu não tem ali o CPM no caso. Na verdade, todas as plataformas hoje em dia meio que tá punindo quando tu leva um usuário pra fora, né? O YouTube com um link na descrição. É sabido que ele distribui menos o vídeo. Não só na descrição, no vídeo também. Se tu induz o usuário a sair da página, ele já vai te penalizar, né? A mesma coisa que hoje eu tava falando com o Léo, ele falou, cara, é a mesma coisa no LinkedIn. O LinkedIn, se tu coloca o link pra ti, algum link externo no meio do teu artigo lá, ele não vai distribuir para um número maior de pessoas, né? O LinkedIn não sei nem porquê, mas conteúdo em vídeo ele entrega menos. Ele também comentou isso, provavelmente exatamente. leva pra fora. Provavelmente. James Tech, people. Tava indo muito longe. James Tech. Só um recadinho. Então quem tá vendo isso aqui no YouTube não sai. Não sai. Vai ser punido.
Não é. Então a gente está estudando todas essas possibilidades e a gente quer, obviamente, aplicar isso no nosso core business, que é e-commerce. E é sabido, estudos principalmente, eu acho que da Amazon, né, da questão do quanto o delay, quanto a demora impacta em conversão, né? Obviamente, quanto maior é a tua escala, como é o caso da Amazon, os números são mais astronômicos. Mas ninguém quer perder venda, concorda? Então a gente quer saber como é que a gente encaixa isso no nosso dia a dia. Vou fazer uma pergunta para vocês que são os especialistas. Não, aprendizes. Qual é a relação de Jamstack com headless? Na verdade, essa questão do headless, que pra mim também, aí eu vou dar uma de ignorante aqui no sentido que é aquele velhão, pô, isso eu já fazia lá atrás. Que pra mim também é mais ou menos na linha do Jamstack, é um nomezinho bonito pra vender uma solução ali, entendeu? Ajax já era headless, né? É como tu falar, por exemplo assim, clowns. Eu sei, gente, vai ter sempre aquele cara que vai dizer que tem que ter pau para requisitos pra ser clown e tal. Cara, é um servidor na nuvem. Tá valendo. Entendeu? É hospedagem. Claro, hoje em dia tem um monte de pré-requisitozinhos ali. Mas, cara, eu lembro muito bem quando o Google botou dinheiro pra caramba em cima disso para vender essa ideia de cloud, entendeu? Hoje em dia, sim, se transformou ali em um monte de pré-requisitos que o cara tem que ser para ser considerado cloud. Mas era uma solução antiga. Headless também. A partir do momento que a gente começou a expor tudo via API, e o cara pode fazer do outro lado o front, é headless. O que é headless? Sem cabeça. Por que sem cabeça? Porque, teoricamente, você dá ali as esperas, dá o corpo e ele vai fazer o rosto que ele quiser. Essa é a forma bem popular de falar. Então, quando eu exportava tudo via API, teoricamente, tudo era uma plataforma, bota aspas, headless. Sim. Agora, o Gatsby, na verdade, que aí entra a questão do JavaScript, API e Markup, é para enfatizar que é separado na hora de fazer o front do back e que você vai consumir essas informações via API. Então, ali onde eu buildo e hospedo e tudo mais, não está o meu back. Ali está só o front pré-renderizado e os dados, por exemplo, ou outras interações vão ser sempre via API consumida de um corpo, vamos dizer assim, que está em outro lugar e que pode ser múltiplos. Eu posso, por exemplo, pegar coisas da Vtex, coisas de uma outra API de CMS, de uma outra API de sugestões e etc e tal. Foi uma explicação meio porca, mas é isso. A explicação foi boa. Entendeu? E o que isso impacta no negócio? Quais são as possibilidades que trabalhar com Jamstack, por exemplo, em relação ao Vtex.io? Qual a diferença? O que isso traz de melhoria na visão de vocês? Mas uma visão de desenvolvedor? Cara, é uma visão de negócio. De desenvolvedor eu já sei. Que a gente tem vários caminhos, né? Então fala de desenvolvedor primeiro. É bom. Cara, desenvolvedor eu acho que eu sou, daqui da mesa, a pessoa que estou mais fora desse assunto de Jamstack e tudo, né? Até porque eu estou em outro projeto, enfim. Mas... Senti uma dor de cotovelo. Não. Na verdade, eu até poderia ter estudado, mas eu acho que pra dinâmica foi mais legal eu estar aqui sem saber nada. Do que eu sei de Jamstack, a gente vai poder ter todo o controle do front, a gente vai poder escrever da forma que a gente quer. Ou seja, se a gente quiser escrever em React, se a gente quiser escrever em Vue, se a gente quiser hospedar na Netflix, se a gente quiser hospedar na Gatsby, enfim, toda essa questão a gente pode fazer do nosso lado, até fazer aí, quem sabe, uns templates free, né? Se é que me entende. Vou dar um spoiler então, cara. No final a gente revela a grande... Zero Store. Zero Store. Já tem nome, projeto open source, mas vamos lá. Depois a gente dá mais detalhes. Mas é isso, a gente poder fazer todos os builders, usar as versões que a gente quiser, o que a gente quiser, fazer tudo da forma como a gente quiser para até definir um padrão, né? Ter o controle total do front, Isso, né? perfeito. No caso, eu acho que diferenciaria um pouco na questão da tua pergunta, que é em relação ao ao Vtex.io, no caso, né? O Vtex.io é uma plataforma ali que tem muito essa pegada do no-code e tudo mais, então algumas coisas a gente não tem controle. Por exemplo, o build. Por exemplo, quando a gente faz o deploy de um front-end, ele é buildado pelos builders ali do Vtex.io lá dentro da plataforma deles, né? Então, eu não tenho controle, por exemplo, de botar um plugin eles usam o Webpack, né, para fazer o build. Então, eu não tenho controle sobre o Webpack, etc e tal. Fora outras coisas, mas esse é um dos exemplos onde dá mais controle. Um dos principais pontos que a gente tem a possibilidade de fazer isso é a questão das APIs. Porque como eles preparam, nesse caso, a gente está usando um framework, eles preparam o back-end esperando o que a gente vai fazer, não tem, se eles fizerem tudo seguindo os padrões, não tem nenhum perigo.
de expor qualquer coisa das APIs no front. Porque tudo que a gente pode consumir, eles estão esperando que a gente consuma, né? Então, não tem perigo de expor os dados. Então, no VTEX.io, a gente pode consumir alguns dados específicos por GraphQL. E, por causa disso, a gente monta boa parte da loja, por exemplo, em JSON, com os blocos que eles querem, seguindo a estrutura que eles querem. Mas como agora eles sabem o que a gente vai poder expor no front, a gente tá livre. Você monta como quiser. Diria que é mais transparente agora essa separação de front e back do que é com I/O hoje, né? Porque além do que você tá montando, você não sabe a relação que eles têm lá por trás dos builders e tudo mais, como eles compilam isso. Vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Tudo isso que a gente vai ter usando Jamstack, a gente não consegue ter também em VTEX.io. Por que eu pergunto isso? VTEX.io ele tem lá uma série de componentes já pré-criados pela VTEX, mantidos pela VTEX, mas não necessariamente a gente é obrigado a usar aqueles componentes, principalmente de front. A gente pode reconstruir todos os componentes, né? A gente usa como base a Store Team, mas não necessariamente precisa usar. Qual que é a vantagem? O que isso traz de benefício, principalmente? Por que é melhor usar a Jamstack do que usar o VTEX.io? E até estendo a pergunta. Me parece, como leigo no assunto, que VTEX.io acaba sendo mais produtivo, porque tu pode ou não usar alguma coisa que já está pronta. E Jamstack tu não tem nada pronto. Tá, eu preciso dar um passo atrás para fazer essa resposta, tá? Primeiro, as pessoas precisam saber que sim, a VTEX está de olho nisso. Eu acho que a gente não chegou nessa abordagem. Sim, a VTEX está preparando um produto que vá suportar essa plataforma Jamstack, vamos dizer assim. Então, isso já é sabido e tal. Então, estão caminhando nessa direção de dar mais... É até bom falar para não assustar as pessoas, tá? Existe o CMS, vai continuar, o I/O, então dando mais uma possibilidade. Então, a VTEX está trazendo mais uma forma de se desenvolver em cima da plataforma dela. Dito isso, o que acontece? Sim, a gente pode fazer isso com o VTEX.io, porém, ainda tem coisas que não são tão fáceis de fazer com essa separação tão clara. E a VTEX está fazendo essa nova plataforma para entregar de forma mais clara essas coisas, como sessão, controle de sessão, a parte de checkout, a parte de acesso às APIs que são mais críticas. Nessa nova plataforma, isso tem sido pensado nisso, em expor de forma segura, como ele falou, de uma forma mais clara. Então, sim, é possível fazer muitas dessas coisas que a gente está fazendo. Inclusive, eu não preciso nem hospedar o meu front-end dentro do I/O. Eu poderia muito bem hospedar o meu front-end fora do I/O e só consumir as APIs do I/O. Isso é possível. Porém, algumas das APIs não é tão fácil, como a própria de sessão e outras coisas. Por exemplo, toda a parte de autenticação, eles vão montar umas novas APIs prontas para dar esse suporte mais facilitado, claro e pensado para esse front-end totalmente desacoplado. Baseado em tokens, né? Porque hoje não existe isso, né? Hoje a gente usa lá o VTEX Login. Não... Isso. É como a gente falou, isso não é novidade. Jamstack não é a solução mágica que apareceu agora. Eu já fazia isso lá no passado com tecnologias que nem eram essas. Então, assim, sim, é possível fazer com o que temos ali em I/O. Porém, a VTEX está fazendo algo totalmente preparado para isso, nascido do zero, pensado nisso. Então, provavelmente, a gente vai usar essa nova plataforma que eles vão entregar para a gente, né? Tá. Fala. Não, eu só fazendo um complemento aí, eu acho que a longo prazo vai ser muito mais produtivo do que a gente tem hoje. Esse é um ponto. Por que a longo prazo vai ser mais produtivo e onde que o Zero Store entra nessa história? Cara, a longo prazo ele é mais produtivo porque, assim, querendo ou não, você está descentralizando o desenvolvimento. Hoje o desenvolvimento, ele está, apesar de a VTEX ter ali toda a solução open source, que você pode fazer por request e tudo mais, só que é uma equipe, é uma empresa, tem suas limitações, ela não tem recursos infinitos e ela não consegue evoluir tão rápido quanto uma comunidade inteira poderia evoluir. Então, se cada agência, se cada desenvolvedor, se cada cliente tiver essa capacidade de desenvolver por si só, não fica à espera de a VTEX se mover. E outra coisa também, que a própria VTEX, ela não é que ela é lenta, mas ela tem toda uma questão que ela tem que fazer algo genérico suficiente para atender todo mundo, não pode fazer algo específico para cada um. Então, ela tem todo algo a zelar na hora de se movimentar. Isso torna ela um pouco mais cautelosa na hora de se movimentar. Isso, eu só queria fazer um adendo, até para não fugir desse assunto, que nem você falou, a questão do pull request e tudo. Qual que é o maior problema que eu vejo hoje? A gente vai pegar, por exemplo, vou colocar uma shelf.
e eu preciso fazer alguma alteração específica lá, eu tenho 2 caminhos. Um é fazer um pull request, que provavelmente vai ser negado, porque não é algo genérico, Quanto né? foi avaliado. Isso exatamente. Ou o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estender, fazer um clone, né, daquele repositório da VTEX e trabalhar em cima disso. Qual que são os desafios disso? Eu tenho que estudar o código que está lá da VTEX. Então, isso, às vezes, vai ser mais trabalhoso, mais custoso do que se a gente tivesse os nossos próprios components, onde a gente tem um padrão de código, tudo, né? E vocês não acham que isso pode gerar para o lojista um problema? Porque, assim, tem lojistas que estão ligados em tecnologia, que tem uma área de tecnologia que entende quais são as tendências de mercado, e tem lojista que não tem. E isso pode levar o lojista a contratar agências que usem tecnologias que estão um pouco fora de padrão dentro do universo VTEX, dentro do ecossistema. Hoje no VTEX.io, por exemplo, é padrão usar o React porque eles têm um builder de React, né? Eles não têm um builder de Vue.js, por exemplo, de Angular. Daqui a pouco vai uma agência lá e, cara, o desenvolvedor, por conta própria, decide não fazer em React. Eu gosto de Vue, cara. Vue é melhor, fazer em Vue. Aí faz em Svelte, por exemplo, também, beleza? Svelte é legal. Mas Vue, cara. Vue, Svelte é massa. O cara vai lá e faz em Vue. Só que, cara, esse projeto ele não vai ficar para sempre nessa agência. Daqui a pouco troca de agência. Vocês acham que isso não vai gerar um problema para o cliente? Porque daqui a pouco ele vai estar restrito ou preso porque foi usado uma tecnologia que só aquela agência dá suporte. Como que vocês veem esse impacto da liberdade? Eu acho que é o preço da liberdade. Preço da liberdade, o preço da exatamente. liberdade. Então, assim, é aquela questão assim, tipo... São os trade-offs. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O cara vai ter que pesar. O que eu vejo? Talvez sim, o cliente tenha que ter um pouco mais de cautela na hora de não pegar, tipo, qualquer aventureiro. Porém, eu diria que isso é um problema de qualquer cliente que vai pegar qualquer software hoje em dia. Isso, exatamente. Você pode contratar alguém para fazer um RP, para pegar um RP e ser um aventureiro que vai fazer coisas da cabeça. Então, já é uma demanda de qualquer cliente que vai contratar desenvolvimento de software. Mas eu entendo o teu ponto. Hoje está mais, assim, cercadinho o que você pode ou não fazer na VTEX. Mas é o preço da liberdade. O cliente também, por outro lado, vai ter benefício de ter muito mais performance, vender mais por causa dessa performance, se diferenciar por ter um produto mais diferenciado no mercado em termos de construção de coisas mais personalizadas. Em contrapartida, ele tem que escolher bem quem vai fazer esse produto. Eu ia comentar isso e ia fazer mais um adendo. A Zero Store vem para isso. Eu acho que... Acho que tá no ponto da gente explicar, né? O que vai ser a Zero Store, quem sabe? Podemos falar a respeito. A gente ficou... Eu queria chegar nesse ponto. Por isso que eu fiquei ali espetando a coisa do Google, do padrão e etc, né? Hoje a gente valoriza esse negócio de ter um padrão na VTEX justamente pelo contexto todo e pelo ecossistema, né? Então, para os clientes é vantagem ter alguma coisa que... segue uma linha, apesar de às vezes o cliente não entender e não querer saber isso. O cliente, quando eu falo cliente, é o lojista, né? Não o usuário final. É legal ter um padrão, porque o lojista ele não fica preso a uma agência. Então, do ponto de vista de negócio, para ele, é bom. Ele consegue transitar entre as agências, trabalhar com preço, ou qualidade, ou prazo de entrega, né? E aí eu estava buscando ali a questão do padrão, porque... O padrão, ele tira um pouco dessa liberdade, mas ele também tem os seus pontos positivos. Não sei se vocês concordam que, às vezes, ter um padrão é uma coisa que... Ou, pelo menos, uma implementação de referência. Eu ia dizer, padrão é uma palavra muito forte, porque dá a impressão que tu vai ser obrigado a fazer daquele jeito, né? Eu acho que para quem é da tecnologia, é muito mais algo como um framework, né? Então, eu tenho ali, tipo, uma mecânica de como a coisa toda funciona, sugestões de padrões e tudo mais, mas no final você pode adaptá-lo à sua necessidade, né? Sim. Então, eu acho que o framework acaba sendo realmente uma implementação de referência, né? De referência, que fica à vontade para mexer naquilo, usar como tu quiser, mas se tu quiser usar esse padrão, tu consegue usar e tem um ponto de partida, um acelerador, né, para tu fazer teus projetos. Né? Eu acho que a gente não comentou também uma questão, né, sobre tudo isso. Que, na verdade, hoje, por exemplo, a Avant vai contratar um dev, ela precisa de um dev que tenha um conhecimento em VTEX, ou ele vai ter que ser treinado dentro da Avant.
se a gente trabalhar dentro de Jamstack, onde a gente vai poder colocar, enfim, a tecnologia que a gente quiser, a gente vai procurar um profissional que saiba JavaScript. Já não vai ter aquela necessidade de ser um profissional que entenda de VTEX. Basta que ele saiba trabalhar com API, o que todos hoje sabemos. Exatamente. Porque VTEX para ele, na verdade, é uma API exposta. Exatamente. Não é um framework dele. A questão também tem a questão também do startup ali, né, de você começar um projeto, né? A gente não está falando para que... Deixa eu fazer um adendo. A VTEX, ela vai fazer uma série de componentes, entregar uma série de componentes, é importante a gente falar isso, né? Eles não vão simplesmente entregar a API, eles vão entregar uma série de componentes de referência. Como a Store Team hoje, né? Como a Store Team é hoje pra gente. Mas a intenção é usar esses componentes em produção, porque o que eu tinha entendido é que seria diferente justamente nesse ponto do VTEX I/O, porque eles não querem manter esses componentes, não querem ter que customizar, não querem fazer uma coisa complexa, eles querem apenas usar como exemplo, não é nem como uma implementação de referência. Eles são só referência. O que foi nos passado, a gente não sabe, isso pode mudar no futuro, nada está escrito em pedra, eles também estão desenvolvendo esse produto, é que, ao contrário do I/O, onde eles mantêm esses componentes, aceitam por requests e mantêm a vida desse componente ao longo do tempo, evoluindo eles, esses componentes do Jamstack, que aliás não vai se chamar Jamstack, tá pessoal? Vai existir um nome comercial para isso, eles vão ser de referência. Até teve um momento que o instrutor ele citou que entregaremos os componentes, se você quiser o componente, usar o componente, está tudo ok. Mas eles são referências, não façam por request achando que a gente vai mudá-los para você, entende? Ou seja, usa para ter como base montar talvez o teu Store Framework, o teu Store Team e por aí vai. E vocês acham que nesse contexto todo existe espaço para um projeto open source? Por exemplo, a Avante decide iniciar um projeto open source de uma implementação de referência que vai ser open source, obviamente vai estar aberto para todas as agências, toda a comunidade VTEX, todo o ecossistema VTEX utilizar. Vocês acham que existe essa possibilidade? É uma coisa que já até acontece, por exemplo... É que a ideia deles é fazer a base que nem eles têm com o Style Guide hoje em dia. Que você usa para aplicações de admin ou para seguir o modelo que eles querem. Componentes mais burros ainda. Exatamente. São literalmente referências. Assim, o cara não partir do ponto zero para ele realmente já ter ali algo para O exemplo que eu consigo pensar disso, que é basicamente a mesma coisa, é o React Native. Que ele tem uma biblioteca de bases, ele tem botões, ele tem a base que você precisa. Mas por cima desses componentes, a comunidade cria. Por exemplo, a checkbox, isso é uma coisa engraçada, a checkbox do React Native foi descontinuada. Eles não têm mais uma checkbox padrão deles, porque a comunidade já desenvolveu mais que o necessário. Então eles não precisam mais dar suporte. É porque a comunidade sempre vai se mover mais do que uma única empresa. Então, assim, e aí que entra o Zero Store, que seria um projeto open source. Então acho que vale a pena a gente contextualizar, Thiago, que assim, Zero Store é o nome desse projeto interno que a gente pretende começar, então é o nome de projeto que a gente vai se referenciar aqui dentro, sobre um possível framework open source que a gente espera que a comunidade olhe com bons olhos. A gente sabe se o nome vai ser Zero Store. É o nome de projeto, né? A gente pode... a gente está sendo forçado a usar o nome de... né? Pra quem não lembra, o nome interno do Windows era Langhorn, a época, cada novo projeto eles têm um nome interno. Mas assim, uma vez que a gente... Vamos falar aqui sobre o Zero Store, que é esse projeto interno. A nossa proposta, obviamente, é nessa linha, todo mundo já deve estar percebendo que a gente está querendo chegar nesse assunto, que é ter uma implementação open source que a comunidade possa colaborar e dessa forma se mover mais rápido do que a própria VTEX com um deles, que é só uma referência. Nem é concorrente, porque lá é só uma referência. Aqui a gente está propondo ter um framework que ajude a ter um startup muito rápido na hora de começar, mas que evolua, que contribua, que tenha o benefício da segurança, porque quando você tem muitas cabeças pensantes, você vai evoluir melhor, de forma mais rápida. Então, a gente acredita muito nisso, na cultura open source, enquanto isso é um benefício para toda a comunidade. Sim. E aí o Thiago pode continuar a história. Na verdade, acho que a história até onde a gente foi é por aí. Eu acho que eu só posso fazer uma pergunta aqui. Fica aberto a responder, né? Cuidado. Por que a Avante não deixa esse projeto fechado, mas sim deixá-lo aberto? Cara, Então, puta, é muito Maria Gabriela. Eu acho que é Marília, até falei o nome errado, pai. Eu acho que meio que o Por que Fernando... deixar esse projeto fechado? Eu acho que meio que o Fernando já respondeu, né? A gente, no geral, conhece todos os benefícios de ter um projeto open source, também conhece as dificuldades de manter,
Mas eu acho que o principal benefício é a velocidade de desenvolvimento disso quando tem uma comunidade ativa e participativa. Então, a ideia é, fazendo isso, fomentar junto, inclusive, aos concorrentes a participação, né? Já que vai estar aberto ali, receber contribuições. Obviamente que a gente não vai iniciar um projeto esperando que vá ter uma adoção massiva, mas caso tenha, acho que vai ser benéfico para todo mundo. Legal pontuar uma diferença também, que eles provêm a base para você desenvolver e abrem o código aberto para melhorias eventuais que sejam úteis, vamos dizer assim, na visão deles. E o legal de ter um projeto de código aberto é que, de forma comunitária, todo mundo pode dar um pitaco aqui e ali, por exemplo. Isso aqui ia melhorar. Pode ser mais democrático, né? Eu não tenho que esperar 6 meses para o engenheiro ler, revisar o código e falar... É um uso muito específico. Quando você tem um código open source, todo mundo tem a liberdade para se expressar e falar, olha, eu acho que isso aqui seria útil. É sempre bom deixar claro que, na verdade, assim, eles têm essa possibilidade hoje no I.O., né? Sim. Nessa nova plataforma, até então, o que foi dito é que será só um exemplo. Você não Sim. vai ter a liberdade de voltar esse código para eles. Pelo menos foi o que, até esse momento, foi definido por eles. Mas, no caso da VTEX, ela tem mais dificuldade de manter essa comunidade do que a gente, porque não é o core deles, né? No nosso caso, a gente tem interesse em evoluir esses componentes, assim como outras pessoas da comunidade que vão estar como mantenedoras desse projeto também têm esse interesse. Então, a velocidade de análise de um pull request, por exemplo, ela vai ser muito maior. Tem outra questão, né? A VTEX não implementa a loja, a gente implementa. Então, a gente não está fazendo algo para entregar para a comunidade usem. A gente vai usá-lo. Vai ver Se a ninguém diferença. quiser colaborar, se ninguém quiser usar, sorry, mas a gente vai usá-lo. Está usando. Então, Exato. e usando, a gente sabe as necessidades, as demandas e as questões que precisam melhorar. A VTEX hoje, ela, como tu mesmo falou, não é o core business. Ela entrega e diz, usem, mas ela não faz loja no dia a dia para entregar. Claro, sei que existem projetos personalizados deles, mas é caso raro do raro, né? Tipo, E vocês não têm medo que isso se transforme num padrão e iniba a liberdade? Daí a gente tem o próximo Google, né? eu acho que por isso que tipo, o conceito de open source não é... Eu acho que é muito mais do que simplesmente você abrir o código. Eu acho que isso tem que estar enraizado na cultura da empresa, saber de benefícios e não ser só da boca para fora. É literalmente abraçar como sabendo o que é o benefício, o que não é, tendo a mente aberta para aceitar essas colaborações e a gente se tornar só mais um colaborador no futuro, não ser o dono do projeto. A gente, claro, faz o nascimento dele, mas quando você fala de um projeto realmente open source, livre, no fundo a gente vai virar um contribuidor dele. Sim. A gente perde a questão Do controle. Só que é aí que tá a mágica. A mágica se toma você não conta. entende isso, você não entendeu o open source. Sim, é isso aí. É legal que, chegando nesse ponto, a gente respondeu 2 perguntas anteriores. Por que não fazer um projeto fechado? Por que abrir? E se vai ser mais rápido ou vai ser mais demorado desenvolver, né? Comparado com o I.O., por exemplo. Tendo essa biblioteca, tendo a comunidade envolvida, a gente vai ter todas as soluções necessárias disponíveis, sendo atualizadas, sendo mantidas por quem implementa lojas, por quem sabe o que precisa, o que é legal, o que é necessário. Então a gente vai criar uma biblioteca que pode ser usada com a finalidade que você quiser, não tem uma obrigação de seguir ou não. O próprio exemplo do que o Fernando me fala é tipo assim, cara, todo mundo consegue criar uma shelf hoje em dia, né? Exato. Todo mundo vai conseguir criar. Não é mais O grande ativo Primeiro que no modelo do ecossistema da VTEX, o código nem é da agência, o código é do cliente, né? Então, o que eu construo hoje, amanhã pode estar na outra agência e vice-versa. Já é open source. Então, não existe uma propriedade intelectual, um segredo industrial ali, não existe nada disso, né? Já é open source, né? Não é o algoritmo do Google lá preservado a 7 chaves, sobre indexação e tudo mais. E tu pode começar usando um projeto open source e em determinado momento tu optar por fazer um fork de um componente específico e só para aquele componente tu resolver teu problema, né? Tu não tem obrigação nenhuma de ficar preso e amarrado aquilo ali para sempre, né? Eu digo mais, eu vou além, né? Eu usaria, hoje eu estava vindo para o trabalho, estava pensando no exemplo do Chromium e do Chrome, né? Porque assim, o Chromium é o projeto aberto que dá base para o Chrome, hoje em dia para o Edge e para o, acho que o Opera também. O Opera eu não sei, mas...
Então, assim, são uma série de navegadores que usam, mas o projeto Chromium está ali. E o próprio Google, que quem fez esse startup do projeto, hoje ele tem o Chrome, que é a versão comercial deles, da visão deles. Então, eles usam sempre como base o Chromium e as coisinhas a mais que eles querem colocar, eles colocam no Chrome. Poderia ser uma ideia. O projeto Open Source é ali o que a gente chama hoje de Zero Store, ou seja lá o que vai se chamar. E a Avanti, por exemplo, pode ter a Avanti alguma coisa que é baseada nele. A outra agência X, One Y, Store, Z. que é em cima do Zero. Mas você sabe que tem um caso no filme, você já viu aquele Piratas do Vale do Silício? Aham. Que aí Pô, já vi várias vezes. que o cara chega eu adoro. e diz que o Oz vai ser o número 1 da Apple. Aí o Steve Jobs diz assim, ele vai ser o número 1? Então tá, mas eu sou o 0. Se ele é o 1, eu sou o 0. Deixa eu voltar um pouquinho atrás ali no exemplo do React Native. Vocês participaram de uma conversa com a VTEX, então eu queria entender um pouco melhor essa questão dos componentes que eles vão criar, que ainda não ficou bem claro. O React Native ele tem os componentes base, mas não tem nenhuma inteligência de negócio nesses componentes. A VTEX ali, ela vai criar os componentes com um pouco de inteligência, ou não? Eu imagino que Em vai que ter nível, assim? Vai ser tipo... uma shelf. Vai ter então, shelf? Eu Tá, imagino que sim. beleza. Então. Eu Por imagino que exemplo, vão ter tipo uma shelf, alguma coisa assim. Tem um nível bem baixo de inteligência, mas ele tem com integração com as APIs da VTEX. Por exemplo, a Shelf é interessante que ela vai te devolver um objeto gigante quando você faz uma consulta para um determinado termo ou departamento. E a Shelf deles recebe esse objeto cru e trata e monta a shelf para você. Por exemplo, se você fosse fazer uma shelf, você ia ter que escolher os campos que você quer. A deles seria compatível com esse objeto e montaria com os parâmetros que você ia passar. Então, ela tem uma integração com as APIs deles, o resultado que vem. Então, ela já está ali num... Digamos que É um exemplo os de componentes de implementação, né? React Native estejam num nível 0. Esse aí já está uns 2 níveis acima, já está lá no nível 2. Sim, porque ela já prevê Tem um componente a própria básico API, e mais um Isso. cara que encapsula esse Ela aí. está esperando uma resposta específica. Eu acho que assim, não é um monte de componente dummy. Ele Uhum. tem sim alguns componentes que já tá com a integração com a API deles, justamente para mostrar como ser um exemplo de implementação. Então, o que Legal. eu imagino? Vai ter a parte de modal, vai ter a parte ali de shelf, vai ter um exemplo de implementação, né? Na verdade, acho que eles vão construir uma loja, né? Mas vamos lá, né? Até por aí as pessoas podem estar se Uma perguntando. lojinha. Isso. Mas eu vou dar um exemplo. As pessoas podem estar se perguntando, tá, mas se eles têm isso, para que eu vou querer outra coisa? Basta a gente ver que hoje no I.O. a gente tem vários apps e componentes e a gente tem que construir um monte de outros Sim. porque eles não acompanham a velocidade que o mercado tem de demandas. Perfeito. E isso é da natureza da plataforma em si, né? Ela é uma plataforma que não é feita para um nicho de mercado específico. Então, tu tem lá uma loja de, sei lá, assinatura de vinhos, tu tem uma loja que vende parafuso. Com Tem múltiplas uma moedas, com múltiplas É uma opções plataforma de flexível. cupons e né? etc. Tu e tem que tal. customizar para cada realidade, para cada cenário. Lógico, tem coisas que vão ser iguais em todos os cenários, mas tem coisas que não, são para cada um dos cenários, inclusive B2B. Ela foi criada para B2C, mas hoje também funciona para B2B, B2E. Não, são várias as demandas que aparecem o tempo todo. Mas aqui, isso que tu tá falando, só reforça aquilo que eu falei de como a gente trabalha implementando essas lojas, a gente vê essa necessidade no front. No front que eu digo, aqui não é front-end, tá? No front de batalha, né? A gente todo dia tá recebendo essas necessidades e vendo a necessidade de se construir aplicações, componentes que suportem elas. E a comunidade, quem a gente quer chamar, quem todos estão convidados, né? Eu digo, quem a gente está chamando para colaborar são pessoas do front também de batalha que também recebem essas demandas, né? Por isso que a gente acredita que a evolução vai ser muito mais rápida do projeto. Né? Então, acho que essa é a linha, né? Eu até tenho uma proposta, né? A gente começou esse podcast hoje, como um sinônimo de transparência, né? Então, a gente, obviamente, queria falar sobre essa introdução do que é. Não, calma, mas essa transparência ela é combinada antes de começar. Tá? Mas a proposta que eu quero dizer é que a gente mantenha, talvez quinzenalmente, um podcast nesse formato para falar da evolução dessa ideia e trazer a comunidade para debate do dia zero, que é hoje. Então a gente hoje fez o que aqui? Uma reunião, um brainstorm aberto para todos. E que a cada 15 dias, não só a gente demonstra a nossa evolução, porque, como eu falei, a gente está estudando isso, ninguém aqui veio fazer a vez de especialista, porque a gente não é. A gente está num processo de aprendizagem, mas a gente quer mostrar essa evolução, quer a colaboração de quem já sabe ou quem não sabe, e a gente quer continuar com essa transparência, né? Eu acho que seria uma proposta interessante, talvez a cada 15 dias a gente fazer um podcast
mostrando qual o próximo o passo que a gente está nessa direção de seguir esse caminho. Né? Legal, eu topo. Fechou, então. Mas eu quero fazer o bait para colocar na thumb. Thiago, VTEX I/O acabou? Cara, Essa respirada aí. tudo tem um início, meio e fim. Mas quando a gente tá no meio, a gente ainda não sabe quando vai ser o fim. Então, Pô, É tô tendo umas aulas com o Joãozinho, né? É importante também a gente falar. ninguém tem culpa de ser o que é. É importante a gente falar para qualquer cliente que esteja assistindo que calma lá, isso é algo que a gente está começando a primeira jornada, o VTEX I/O vai continuar, não vai ser descontinuado, vai estar lá funcionando 100% com suporte. Na verdade, assim, o Jamstack não é para substituir o VTEX I/O, né? Ele é uma ferramenta, de momento, uma ferramenta a mais. Eu acho que ele é uma ferramenta a mais, mas que em relação ao CMS e o I/O, ele tem uma vantagem bem grande que impacta no negócio. Perfeito. E eu acho que isso vai forçar uma adoção. E não é um forçar por mal. É um forçar porque as pessoas vão ver muita vantagem em utilizar. Talvez no começo ainda seja um custo elevado para muitos lojistas, muitos clientes, né? Até a gente conseguir dar um ganho de escala nisso, conseguir cobrar um valor que seja compatível Que caiba no com a bolso, maioria né? dos clientes, né? Pode levar um tempo. Assim como o I/O também levou um tempo, né? Tem uma curva ali de adoção, né? Tu ser pioneiro em adotar alguma tecnologia traz alguns riscos e também um custo provavelmente maior. Mas lá na frente eu acho que a adoção de Jamstack ela deve ser bem grande. Naturalmente, acha Bem que grande. ela vai vir. É porque ela... Cara, aqui todos nós somos devs aqui, né? Eu faz uns 6 anos que eu sou só palpiteiro, mas a minha origem também é de dev. Então, a gente foca muito na questão técnica e tal. Mas quando essa questão técnica impacta no negócio, eu acho que daí sim a gente consegue convencer as pessoas de adotar a tecnologia. E eu acho que Jamstack ela tem uma diferença assim, de capacidade de performance que vai impactar no negócio, que vai gerar melhores resultados para os clientes. Acho que eu ia puxar um gancho também de algo que o Lennon trouxe, que eu acho que vale a pena dar mais uma pincelada, e aí eu acho que dá para vocês dois falar bastante, vai ser mais divertido. Com certeza. Como Total. dev, o que vocês acham assim? Tipo, Com certeza. pra gente que é empolgado, agora eu vou falando assim, esquece cliente, a gente como dev, vai ser mais divertido, o que vocês acham, o que vocês imaginam sobre isso? Vai, com certeza, com certeza. A gente vai ter controle do que a gente está lançando. A gente vai ter controle desde o build até o último framework que a gente queira usar. Porque isso é uma coisa que a gente não chegou a comentar. A gente comentou de Gatsby e de Next. Mas se amanhã surgir um framework que é muito melhor, ninguém está preso ao Gatsby ou ao Next. Boa. O Jamstack ele tá livre em todos os campos. O único que é fixo é o JavaScript, o TypeScript. Nem Mas tá, né? nem Porque tá, se uma hora dessa exatamente. vier algum outro, como o TypeScript apareceu Sim, e não existia. Exatamente. Porque as APIs podem mudar para melhor tecnologia e o markup vai acompanhar o mercado, né? A gente tinha o React, que era a forma mais moderna, veio o Next, o Gatsby, que é mais moderno, mas surgiu alguma coisa melhor? Por que não? Você é headless, você tá solto do resto das coisas. Esse é um daqueles benefícios da liberdade, né? Então, esse é um ponto importante antes de o Lennon falar a visão dele. Eu concordo com tudo que o Rafael falou, mas eu preciso dar um aviso. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Esse Então a gente grandes. tem controle do início ao fim. Muito grandes. Principalmente, depois a gente precisa falar da parte de infraestrutura também. Mas dá a tua opinião assim, de desenvolvedor. Não, acho que eu já comentei um pouco lá, que o Rafael falou, tá perfeito, que é nossa liberdade total de desenvolvimento, né? Vai acabar deixando o nosso dia a dia mais como é que eu posso dizer, mais divertido, né? Mais leve. Mais fluido, leve né? e vai nos forçar a estudar, como é que eu posso dizer, tecnologias de ponta, né? O programador ele gosta de estar com a mão na massa da tecnologia em si, né? isso- A gente não gosta de no-code, a gente é programador, a gente gosta de programar. Exatamente. Isso é bom, mas em termos de negócio a gente precisa tomar isso é. cuidado com isso, né? Principalmente quando a gente lida com o dinheiro dos outros. E nesse caso é o dinheiro do nosso cliente, né? Exatamente. A gente não pode, assim, num dia tá fazendo determinada tecnologia e no outro dia do nada, só porque é a vontade do desenvolvedor,
trocar de tecnologia, a gente tem que ter essa responsabilidade. E a tecnologia tem que estar muito bem estabelecida no mercado já, né? Tem que estar madura. Mas isso entra naquela questão de que o cliente vai ter que achar a melhor empresa para fazer isso, porque ele tem que ter essa maturidade, né? Sim. E um adendo, isso nos possibilita, até que tu entrou no assunto do React Native, a gente construiu uma loja de React Native, nativa em todo. Sem dúvida. Um ponto, vocês colocaram a visão de vocês de dev, eu vou tentar colocar um pouquinho aqui da visão de negócio. Eu acho que para o ecossistema como um todo é uma grande evolução e todo mundo tem muito a ganhar. Eu não sei como é que vai ser comercialmente para as agências isso, principalmente no começo. A barreira de entrada pode ser um pouco maior. Mas em termos produtivos, eu acho que vai ser muito interessante. Até porque hoje, quando a gente contrata um desenvolvedor, como o Fernando falou, a gente ainda precisa treinar. Então a pessoa não chega, veste a camisa e vai para o campo jogar, né? Ela precisa treinar a VTEX para ela conseguir fazer o trabalho dela. Se a gente tiver com Jamstack, com Headless total ali, o cara que ele é desenvolvedor front-end de React, no nosso caso aqui, cara, ele já vai chegar e vai produzir. Sim. Porque é como a internet funciona, é como ele trabalhou em todos os projetos anteriores. Então, em termos produtivos e em termos de aquisição de talentos, eu acho que vai ser benéfico para todas as agências. E isso acaba refletindo lá na ponta para o cliente, porque o custo acaba sendo até um pouco menor, né, depois que tu tem um ganho de escala, porque tempo de treinamento, etc, né? Então precisa aprender VTEX, I/O, mais React. Não, só com React tu já sai produzindo. Isso facilita um monte para quando tem projetos com demanda de urgência, né? Agora eu vou fazer o papel de advogado diabo, mas antes eu quero falar uma coisa, assim, o próprio instrutor da VTEX, ele falou sobre essa questão de que sobre a questão assim, é uma promessa, essa performance e tudo mais, só que depende de quem implementa. Exato. Tá? Não é só a tecnologia que vai entregar isso magicamente. A gente não pode esquecer que o VTEX I/O, por exemplo, é em React, ele tem todas as liberdades, mas ele é quadrado em alguns pontos e tem motivo para isso, não é de graça que ele... E aí tem o VTEX I/O, ele abstrai muita coisa e isso gera um overhead que a gente não tem controle para diminuir. Então, acho que isso acaba sendo um problema na questão da performance, né? Chega um determinado momento que, cara, não tem mais o que a gente mexer e é assim, a gente tem que... Já não tá na nossa mão, né? Mas o que ele queria falar também, além disso, da questão de performance, que não é só a ferramenta que vai entregar, vai ser a equipe, a empresa que vai desenvolver, mas era que ele estava falando no sentido contrário. Você realmente pode fazer caquinha. Pode. Sabe? Então, assim, você tem mais poder, né? Você pode fazer caquinha. Então, o que ele falou, e até por isso dessa iniciativa deles de treinamento, era, ok, a gente tem que falar, galera, legal, bacana, exato, mas tem certas coisas que tem que tomar cuidado. E isso traz um desafio para a gente interno, é importante talvez a gente debater rapidamente isso, que também precisamos ter um treinamento interno muito bom. Boas práticas. Precisamos ter a equipe muito treinada em boas práticas, em padrão de projeto, etc e tal, metodologia e tudo mais. Design pattern de componente e tudo mais. Tudo isso, porque a gente, para ter essa performance, para ter essa ganho de produtividade e tudo mais, a gente precisa todo mundo estar nadando na mesma direção, com o mesmo objetivo em mente. E com um certo nivelamento é uma palavra forte, mas assim, entregando conteúdo, entregando ensinamento e a oportunidade para as pessoas aprenderem a criar. O jeito certo também não existe, eu também não gosto dessa palavra, mas do jeito mais adequado possível para alcançar os objetivos, né? Não, concordo 100%, Fernando. Por isso que a gente investe no time de inovação e tu é o líder desse time. Então, depois tu ouve o podcast e vê o tamanho da tua responsabilidade. Eu tô vendo que daqui a 5 podcasts, se não tiver nivelado, já era. Tu assumiu um compromisso agora, não sei se voluntário ou involuntário. Eu falei e olhei pro CTO, aí ele olhou pra mim e disse, por isso eu te contratei. Nossa, eu já tava rindo antes de terminar de falar. O bom é que ele já botou as tarefas em ordem, né? Ele já sabe que já tem até cronograma, né? Quando? Qual data? 5 podcasts, 15 dias, já dá pra fazer a previsão, né? Exatamente. Um ponto que é legal de a gente tocar ali é a questão da infraestrutura, né? Que tu falou, se tu quiser, tu pode até hospedar fora. Qual seria um motivo, assim, de tu querer hospedar fora? Porque eu vejo hoje que essa questão da abstração da infraestrutura, de tu não ter que receber um telefonema no sábado à noite porque o servidor caiu, é um grande diferencial de tu usar uma plataforma. Qual que seria um motivo, não sei se existe um motivo para tu querer usar o front
totalmente fora? Ponto de vista do dev, da agência ou ponto de vista do cliente? Eu acho de todos os pontos de vista. Vamos tentar separar. Do ponto de vista do cliente, qual seria a grande vantagem? Se eu fosse cliente, a não ser que eu tivesse uma necessidade muito específica que eu não tá me passando pela cabeça agora, eu ia querer deixar dentro da infra da VTEX. Por quê? Porque eu já estou pagando VTEX. Eu não vou querer pagar uma conta extra por algo que a VTEX já me entrega no pacote. Já é um grande motivo para não deixar fora. Para não fazer. Se eu fosse agência, pensaria em deixar dentro da VTEX. Por quê? Porque eu não quero essa responsabilidade de dar o suporte. Não é o meu core business. Não é isso que eu vendo. Eu não vendo o suporte de infra. Não que a gente ache o serviço ou qualquer coisa, mas não é o nosso business. Então a gente não vende isso. Então eu também deixaria lá. Qual o motivo que eu tiraria? Não consigo ver agora, mas a gente sabe que existem N demandas, N necessidades, talvez uma necessidade muito específica. Em grande escala. Não é esse caso, mas eu vou tentar dar um exemplo. Sabe aquela coisa assim, cara, tem que ser... É um exemplo ruim porque a VTEX tem PCI, mas assim, sabe, por esse, aquele motivo, por tal homologação, eu sei que tem que ficar na minha infra. Sei lá, eu tô dando um exemplo genérico. Esse seria o motivo. Aí eu vou ter que botar na infra do cara. Ou aquele tal motivo, tem que estar na Amazon separado porque XY motivo. Beleza, aí eu vou colocar lá. Mas, cara, pra mim isso assim é aquele 1% que, tipo, nem isso talvez. Sei lá, vou dar um chute aqui, não sei nem se faz sentido, mas de repente ter as APIs fora, mas tu ter totens em determinados lugares, tu precisa de muita velocidade, não possa depender totalmente da internet. Boa, um totem offline que fica, aí eu tenho que fazer um esquema de deploy para isso, para lá. Não sei, teria que ser uma coisa assim. A gente tá, tipo, né, falando aqui, seria um exemplo assim de coisas muito específicas. Tem um ponto que, como agora isso seria desligado, entre aspas, da VTEX, a gente não sabe como eles vão seguir com a cloud deles. Eu não sei se isso vai ser um serviço à parte. Porque... Eu acho que não, assim, pelo que foi dito, vai estar nesse... Assim como o VTEX vai voltar no pacote hoje em dia, isso vai estar nesse pacote. Sim, porque dependendo de qual seria a política deles, teria algum motivo. E o outro motivo seria o CMS, que agora você está liberado para usar qualquer CMS na tua loja. Esse ponto, ele é um ponto crítico, né? Porque não vai ter como a VTEX ter um CMS para o front dos outros. Não existe isso. Mas tu tem duas possibilidades. Usar lá um CMS fora, tipo um Contentful, lá, um Strap, alguma coisa assim. Ou criar aplicações de admin para os teus componentes de front-end. Mas aí, cara, meio que tu ainda fica amarrado na VTEX, né? Mas o ponto de vista do usuário é bom, porque ele vai num ambiente só e mexe em tudo. Então... Isso vai ter que ser muito bem estudado, né? Vai, mas assim, pra simplificar, hoje eu ainda acredito que a VTEX vai entregar o pacote completo, saca? É o CMSzinho deles lá, de alguma forma, tal, talvez mais capado, mais assim, limitado, mas vai estar lá. É o banco hoje que é o Master Data e é a hospedagem que eles vão dar ali pra tu botar. Então, mas aí tu perde a liberdade do front, tu concorda? Não, porque é só hospedagem, porque assim, ó, vamos falar a verdade. Não da hospedagem, do CMS. Porque assim, vamos lá. Vamos supor que a VTEX crie um cadastro de banner genérico lá. Esse cadastro de banner vai ter um nome, uma imagem e um link. Beleza? Mas só vai ter esses 3 campos lá. Mas tu quer dar a opção também, nesse cara, de ele jogar para fora. E aí tu tá amarrado lá. Tu tá preso naquilo ali. Então tu não consegue ter liberdade total no front. Eu não consigo fazer um banner que me redireciona, que abre numa nova aba. Então, na verdade, é assim, a VTEX está preparando um novo CMS. Isso é importante dizer, eles já falaram. E esse CMS vai estar com essa parte de separação, de MStack em mente. Então, eu acredito que eles vão trazer muitas novidades em relação a isso. Eu concordo contigo que nunca vai ser tão bom quanto um CMS, só CMS, sim, pensado para ser CMS, tal. E a gente vai ter essa liberdade de tirar. Mas eu acho que eles sempre vão entregar o pacotinho se você quiser usar. Porque se tu quiser usar um CMS, tu vai ter um suporte fora, uma outra aplicação. Entendeu? Isso cria várias barreiras comerciais, né? Porque o cara, pro projeto todo, pode ser melhor fazer um CMS fora. Mas na hora da venda pode ser difícil tu conseguir convencer o cliente que para ele é melhor usar fora, né? Sim, melhor. justamente. Porque é melhor. Eu vou dar um exemplo. Por que eu vou ter um custo extra se isso já tem na VTEX? Aquele exemplo, a gente trabalha com Master Data. Eu poderia colocar tudo, não estou nem falando de administrar minha própria infra. Sim. Eu poderia colocar tudo dentro do DynamoDB da Amazon, as a Service. Eu poderia colocar tudo lá. Cara, é um banco fenomenal, muito bom. Caro. Só que aí o que acontece?
a VTEX já entrega ali aquele banquinho deles ali, banquinho eu tô diminuindo. Pô, Master Data é legal. Pô. Eles já entregam ali o Olha Master o nome. Data, entendeu? Então, assim, o que acontece? Como é que tu diz pro cliente assim, cara, vamos colocar lá que esse banco é fenomenal. Uhum. Cara, mas, pô, a VTEX já não me dá um lá, poxa, você já, né? Qual a diferença? Qual a diferença? Pô, pra mim não faz diferença. A não ser que tu tenha uma demanda muito grande, muito específica, recursos que o Master Data não entregue, que tu vai conseguir convencer o cara que tá lá. Cara, tu pode querer criar uma ferramenta de recomendação, por exemplo, e usar lá um Elasticsearch por trás, que com recursos que o Master Data não vai ter. Por exemplo, salvo engano, muito engano, o Master Data não tem uma busca fonética. Tu vai poder ter num Elasticsearch da vida. Não, Então, perfeito. Aí tu tens um exemplo que é, Muito beleza, simples. tu vai conseguir convencer o cara. Vamos supor que vem um cliente com essa demanda. Não tem jeito, amigão. Aí a gente tem que partir com uma solução assim. Mas se a solução do cara precisa de um SMSzinho para trocar banner, preciso... CMS. Desculpa, um Esse SMS. ia ser legal. Mostrei a idade agora. O cara já vem com um SMS, já deu uma viajada, onde é que ele tá querendo Vai chegar? chegar um cliente pedindo, dá para trocar o banner por SMS. Mandar mensagem pro VTEX. Mas assim, o cara quer ali alguma funcionalidade muito básica de CMS, uma funcionalidade assim, tipo, muito básica de banco. Não adianta, cara. O pacote já tá ali. Eu acho que isso continua assim, cara. Tem uma coisa que a gente não comentou, que eles estão vindo, além das APIs, com um SDK. A gente nem chegou a comentar isso. Mas o que é um SDK se não assim, uma abstração em cima da API para Sim. facilitar o uso da API? Então Com eu não vejo, certeza. não me deslumbro muito com isso, sabe? Não, mas cara, Os puta, hooks que eu faço ali na API É a é mesma a coisa. mesma coisa. coisa. Eu É, tô mas tu abstraindo a faz, lógica né? por trás. Mas entendeu? o que eu tava pensando é, se nesse SDK você não vai ter uma integração com um possível CMS. Pô, Por eu vou exemplo, falar uma vantagem do SDK. Deixa eu te cortar. Eu vou falar uma vantagem do SDK. Não precisa lidar com os tokens. As da autenticação. APIs... Isso é uma vantagem também. As APIs, elas já vão vir todas mapeadas em TypeScript. Cara, só isso aí já... Agora os estagiários vão ficar tudo alvoroçados. Pô, eu não preciso mais definir tipo, vai vir tudo no SDK, eu só importo tipo. Pô, mas que é um saco, né? Porra, cara. Eu tava ali até agora ali, ó, tipando bonitão, feliz da vida ali, ó. Porra. Muito legal. Eu Imagina se viesse pronto. Eu sou bem raiz, Tava, cara. até a hora que eu pensei Tava. assim, eu acho que eu vou importar do contexto do produto. Exatamente. Eu sou bem raiz, cara. O negócio é PHP sem tipo. Pensei que ia dizer assim, meu negócio é botar... Depois que botaram um tipo no Aí, PHP, tipo, eu abandonei, Pensei que ia cara. dizer assim, ó, meu negócio é botar N em toda... Putz, resolve, né? Mas, cara, vamos encaminhar pro fim, porque eu acho O que Rafa ia falar e já eu foi cortei. 1h30, mas Rafa, termina. Não, mas É que os caras aqui têm mania de ficar cortando as pessoas, Ah, tá entendi. ligado? Não, eu preciso dizer o que é. Gente, sabe o que é? Esse Mac, ele é velho. Ele tem pouco espaço. Então não dá pra fazer mais do que 1 hora de gravação, entendeu? Então, assim, quando dá 1 hora, eu já começa a apavorar. Será que vai parar de gravar e tal? É foda Aí, ó. o cara querer dar uma Porra. de humildão e Humildão. começar a falar a frase falando Mac. esse Mac. Esse Mac, pô. Ninguém tá vendo na câmera ali o computador que tá gravando, né? Ó, os dois são do Lennon, cara. Tipo, Porra! entendeu? Então, assim, esse é o meu medo. Cara, e os caras ainda botaram os Mac na câmera. Não, É que não. tinha que enquadrar, né? É que ele tá aqui, tipo, pra mostrar quem que é patrocinado pela Apple. Mano, quem vê o vídeo acha que a mesa é infinita, tá ligado? Mas atrás do Mac já é um abismo. Pois é. Nada, cara, não conta. Tem mais 3 Mac ali pro lado. Tem, né? tem. Assim. É. Mas alguém ia falar mais alguma coisa? Não, só ia concluir do SDK que seria interessante, por exemplo, uma integração com o CMS deles. Porque, por exemplo, para um contexto de produto, ele vai puxar a mesma coisa que você puxa pela API. Mas, por exemplo, eu ter um SDK que vai me permitir passar parâmetro, valor e ele montar toda a forma como ele vai tratar isso e montar num possível CMS, como, por exemplo, um hook, onde eu passo os parâmetros e ele faz o resto, talvez seria uma forma boa de integrar um site sem parâmetros com um CMS fechado deles. Vou dar uma viajada aqui. Só uma viagem. Eu não entendo muito de padrão de projeto, tá? Mas, com esse SDK, a gente não poderia criar esse framework que a gente está falando, baseado em injeção de dependência, inversão de controle, e abstrair isso. Por exemplo, no caso da Shelf. Hoje a Shelf ela vai ser hidratada por esse SDK. Mas a gente poderia também chegar um outro cara ali que hidrata esse cara, seguindo o mesmo padrão do SDK da VTEX. Então a gente teria um padrão de referência para criar a estrutura da Shelf ali,
mas a gente poderia substituir esse cara a qualquer momento com uma configuração. Sim, mas aí na verdade o que a gente vai fazer uma camada acima disso que vai abstrair o SDK que está sendo usado embaixo, né? Tipo assim, se é o da VTEX para pegar da VTEX ou se é... Uma API de relevância. Ou vou dar um coisa exemplo, assim. é mais ou menos o que a gente está fazendo, a gente fez com... Big Mac. Com Big Mac e um fornecedor de vitrine inteligente. A gente teve que trocar o fornecedor, então como a gente já tinha feito essa camada de abstração, foi muito mais simples. O Lennon pode falar melhor que eu, ele trabalhou nisso. Na verdade eu não fiz ainda a segunda parte, mas não Dá pra Mas fazer. a que ideia dá. é que justamente Sim. facilitou... Como assim tu não fez a segunda parte, cara? Amanhã é o dia prazo 22. amanhã, tá? O prazo é amanhã, volta pro trabalho. O que tu tá fazendo O aí? que tu tá fazendo aqui? fechou o podcast, galera. Entendi porque quem tá finalizando aqui. Mas aí que é o interessante de a gente ter uma boa arquitetura do dia zero. Nascer bem nascido vai permitir com que isso que tu tá falando aconteça lá na frente. Ter essas abstrações para substituir um SDK, que aí a gente tá tratando o SDK como se fosse um driver, né? Tipo, a gente troca o driver e a API em cima fica mais, assim, homogênea no caso, né? Sim. Assim, Ele é a implementação do driver, na verdade. né? seria a implementação do driver. Então, isso sim, cara, sim, tudo isso é possível e, na verdade, não só possível, que a gente deve seguir essa linha para tornar a coisa o mais flexível possível. Né? Tá, e uma última pergunta, assim, meio capciosa. Cara, se a VTEX ela tem hoje dificuldade de manter os componentes ali de front no VTEX I/O, vocês acham que ela vai ter velocidade para manter sincronizado o SDK com as APIs? Aí que tá. Por isso que eu vejo a vantagem de, tipo, ok, o SDK é um plus. Se ele não tiver, eu faço meu SDK diretamente em cima da API. Porque, como eu falei, o SDK, na verdade, é só uma abstração para facilitar o acesso às APIs. Só que eu tenho acesso às APIs diretamente. Assim como hoje, os apps que a VTEX tem de VTEX I/O não implementam tudo aquilo que tem na API, que é a Core Commerce API. E o que eu faço quando eu não tenho esse app? Usa o REST. Eu crio um app GraphQL e acesso a API REST. Sim. Então, assim, eu acho que vai ser isso. Se de repente ela não se mover tão rápido quanto a gente queira ou demanda, a gente cria o nosso e acessa diretamente. Mas aí a gente pode seguir a mesma ideia da nossa ideia ali do open source, né? A gente pode usar o SDK com a liberdade de se adiantar em relação a algumas implementações que não estão feitas para não atrapalhar na parte de negócio, né? Se isso a gente for consegue uma ter demanda... a agilidade de ter um ponto de partida já implementado, mas caso seja alguma coisa que tem na API e não tem ali, a gente pode desenvolver a parte. Tem um ponto de talvez dentro da parte de configurações desse framework ter a possibilidade de você trocar de SDK, né? O SDK padrão default ou o SDK da comunidade. É uma Quem possibilidade. Entendeu? Ou por elemento mesmo, não precisa trocar o SDK inteiro, né? Mas aí o da comunidade pode por baixo, se quiser Ter usar todas o outro. as abstrações, Pô, seria legal, por aí exemplo... a gente vai começar a gerar uns overheads desnecessários. Não chega a ser overhead. Na verdade é uma camada de abstração ali no código, não chega a ter... Mas assim, obviamente, a gente não está definindo as coisas aqui, a gente está levantando possibilidades. Na verdade, a gente está viajando. A gente está jogando ideia. Mas essa é a magia, né? Eu acho que é aí que tá. Essa magia de a gente poder fazer de tal ou de qual jeito é ter essa liberdade, né? Só que aí entra aquela coisa, tem que ser muito bem discutido, como a gente está discutindo agora, para não fazer caquinha depois, né? Tipo, tá, então eu vou jogar mais uma pimenta. Temos tempo ou vocês vão me cortar de novo? Não, pode ir lá, cara. O CTO te olha e fala assim, temos tempo. Tu fala assim, pô, não faço nada na meia-noite às 6, pode mandar aí, vai lá. Pode, vamos lá. Até Se tiver que gravar de novo. Tá, lembrei. Indo para um lado de open source ali, vocês acham que criar essas N camadas que a gente está colocando aqui não dificulta um pouco a adoção do framework? Não como se diz assim, não burocratiza demais a coisa? Eu acho que o fato de ser open source te ajuda a simplificar as coisas, porque tu vai ter várias cabeças pensantes dizendo, tá complicando, assim é a solução mais fácil. Não 4 pessoas aqui falando, mas de repente uma comunidade inteira. Então eu acho que vai ter a comunidade traz uma proteção natural para essa coisa de estar complicado demais. Essa é a mágica. Essa é a mágica do open source, da comunidade e tudo mais. Porque você vai lá, faz um pull request e o outro cara diz, cara, mas tem esse jeito aqui mais fácil, por que tu tá fazendo assim? E daqui a pouco vai começar a surgir forks desse projeto, né? É natural que a gente comece e que muita coisa a gente não tenha resolvido na cabeça e que de repente aquela não é a melhor solução. Só que a gente não pode se botar uma barreira já. Só quando eu tiver a ideia perfeita vai ter algo. Não tem, aí a gente nunca vai fazer. É isso aí.
Por exemplo... Um medo que eu tenho, agora eu vou ser polêmico, o cara tá desenvolvendo em React com a sensação que tá desenvolvendo em Angular, tá ligado? Cara, toda comunidade tem uma certa filosofia que as pessoas com o tempo têm que ir se adaptando. Assim, sabe que acontece muito isso com Python, assim. O cara ele vem de Java e vai programar ali dentro e programa Java-like dentro do Python, assim. Mas são dores que a gente vai ter que passar e uma boa comunicação, um bom entendimento vai fazer com que esse cara entenda a filosofia. O mais legal é que não vai ficar, teoricamente, se tiver uma grande adoção, não vai ficar restrito ao nosso pensamento, né? Sim. A coisa vai ser muito colaborativa, ideias de todos os lados e, cara, aí sim a coisa tende a evoluir. É porque aí vem assim, ó, vem aquele cara que é especialistazão em React e vai dar várias dicas de como tratar as coisas de React ali dentro. Aí tem aquele outro cara que é especialização em integrações e vai dizer, não, para isso, esse esquema de drive que vocês estão falando não faz sentido, esse é o melhor. E essas pessoas nunca vão estar todas na mesma empresa. Por isso que o lance da comunidade é legal, entendeu? Legal. Tem alguém com experiência em performance e Justo. muda como você faz Mas as ele tem requisições. experiência em performance porque ele está dentro de uma empresa onde o produto é altamente necessário ter a performance. E aí ele traz isso pra gente, ele devolve isso pra gente, entendeu? Você vai reformando da melhor forma. E não estamos falando só de agência aqui, a gente pode estar falando, por exemplo, de um cara que a gente sabe que tem clientes que são tão grandes que necessitam ter a sua própria equipe. E esse cara pode jogar pra gente a necessidade dele. Então, o cara é uma loja tão grande que existe tanta performance que precisa escovar bit. Esse cara vai devolver pra comunidade assim, ó, cara, isso aqui é a melhor solução de performance. Coisa que a gente não saberia porque a gente não teve aquela demanda ainda, sabe? Acho que essa é a magia, né? Boa. Fechamos Fechou? então? É isso? Daqui a 15 dias a gente volta. O estagiário estuda, cara, traz mais coisas. Vai ter que ser, né? O Guri é fera demais. Valeu. Até a próxima. Fechou.